Bom, por esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele me perguntou o que ele poderia fazer para ter um nível de espiritualidade elevada. Eu achei isso engraçado, até um pouco estranho, mas eu entendi a intenção dele. E para responder essa pergunta, eu acredito que algumas questões precisam ser colocadas em pautas. Primeiro, para você ter um nível espiritual mais elevado, obediência a Deus é o princípio. Porque como é que você quer alcançar algo maior de Deus, algo mais grandioso da parte de Deus, no sentido espiritual, se você não é capaz de obedecer? Se você não é capaz de seguir as regras, os valores, os princípios que Deus estabelece para a vida do cristão. Então eu acredito que esse é um dos primeiros caminhos que o homem deve seguir para ter uma vida espiritual mais elevada diante dos homens e que possa agradar a Deus e fazer com que a sua vida seja tocada pelas coisas extraordinárias que Deus pode proporcionar naquele que tem uma vida espiritual levada bem a sério. Outra questão interessante é a busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Quando você enche o seu coração, a sua mente, quando você se instrui, quando você se deixa guiar pelas Escrituras, isso também te leva a um caminho de espiritualidade mais elevada. Com certeza é a palavra de Deus que vai libertando a nossa mente, e ao libertar a nossa mente, os nossos olhos se abrem para realidades que antes nós não podíamos compreender. Outra questão também é a oração. Nunca houve na história do cristianismo grandes movimentos, ou grandes avivamentos, ou grandes mudanças de realidade que não tivessem sido conquistadas por meio da oração. Então todo aquele que busca Deus em oração, que clama a Deus em oração, que busca a presença de Deus em oração, esse pode ser elevado a patamares espirituais realmente indescritíveis. Temos o exemplo de João. João viu o Apocalipse porque ele estava em um momento de busca de Deus tremendamente elevado. Isso também o elevou a outro nível espiritual. Uma questão também que não podemos deixar de lado é a carne. Você tem que ter muito cuidado com a sua carne. Sua carne tem aptidão por emoções, desejos, por se deixar levar por aquilo que vê, e isso é muito perigoso se você não souber administrá-lo. Porque infelizmente, ainda estamos nesse mundo e a carne domina a nossa vida. Então você precisa saber controlar, precisa saber administrar o poder da carne que muitas vezes se levanta contra você. Se você não souber administrar a sua carne, ela dominará a sua mente, suas emoções e conduzirá você para longe de uma vida espiritual que realmente agrada a Deus. Posso dizer também que más amizades podem atrapalhar você de ter um nível espiritual mais elevado. Porque existem pessoas que, ao se aproximarem de nós, podem elevar a nossa espiritualidade ou podem fazê-la decair. Então, busque sempre estar do lado de pessoas que acrescentem valor espiritual à sua vida, que lhe ajudem a estar mais próximo de Deus. Eu já vi centenas de pessoas que se afastaram de Deus, que tinham até uma vida séria com Deus, mas que deram ouvidos a amigos, que se deixaram levar por amizades, maus conselhos. E, infelizmente, existem muitos amigos que possuem o quê? Filosofias de Instagram, filosofias de Facebook, pensamentos e ideias completamente contrárias à vontade de Deus. Que às vezes se demonstra ser muito bonita certas frases, certas filosofias, mas no final das contas são sementes que são lançadas no coração da pessoa para a sua destruição, principalmente sua destruição espiritual. Eu já conheci pessoas que tinham uma vida espiritual muito elevada, tinham um compromisso sério com Deus, mas que deram ouvidos à voz de amigos e se perderam. Se afastaram de Deus e hoje vivem numa vida espiritual miserável. Então ter cuidado para quem vamos abrir o nosso coração é algo primordial também para termos um nível espiritual abençoado.
E para encerrar, acho que esse próximo ponto é o mais importante dentre todos também. Eu acredito que é a pedra angular de uma vida espiritual elevada, que é o amor. Quando você olha para Jesus, o que você vê em Jesus? Era um homem que orava, era um homem que jejuava, era um homem que caminhava entre os homens e fazia coisas maravilhosas, mas acima de tudo, enquanto ele estava nesse mundo como homem, ele demonstrava um nível de espiritual que o levava ao amor. Por mais que ele fosse alguém que estivesse num nível, né, espiritualidade tremenda, ele não botou muros ao redor da sua espiritualidade, como muitas pessoas fazem. Parece que tem gente que quanto mais espiritual fica, mais se afasta de maneira assim terrível das pessoas, se torna até intolerante muitas vezes. Mas é o contrário. Quanto mais você está cheio de Deus, quanto mais você está cheio do Espírito Santo, quanto mais você está cheio, né, da presença de Deus, mais isso lhe dá autoridade para se aproximar daqueles que necessitam da graça e do poder de Deus. Olha Jesus. Jesus andava com as prostitutas, andava com os beberrões, andava com os publicanos. E quando ele chegava, ele mudava a realidade da vida deles. Porque ele estava num nível de espiritualidade elevada. Então, se você tem um nível de espiritualidade elevada, sua missão é levar luz a quem não está com vida espiritual elevada. Agora, não tente fazer isso quando você, né, não tem uma vida séria com Deus, quando você não está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque você vai se contaminar. Então, o âmago de uma vida espiritual elevada é o amor. É você conseguir demonstrar amor até por quem não merece. E isso é algo que a vida de Jesus deixa bem clara no seu estilo de espiritualidade. Amém? Então, se nós podemos alcançar um nível de espiritualidade elevada, eu diria que seja no amor. Que possamos demonstrar isso através do amor que podemos ter um pelos outros. Ok? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe você e até a próxima.